boa noite, amigos. Bem-vindos a mais essa nossa palestra que temos realizado toda segunda-feira de forma virtual, e essa é uma palestra ao vivo. Então, nessa palestra teremos a oportunidade de interagir, ouvir as perguntas, e quase toda segunda-feira temos essa possibilidade de ter algumas palestras ao vivo, algumas são gravadas, mas de fato toda segunda-feira nós temos essa palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, e hoje nós trataremos de um tema bem interessante, que pela chamada da propaganda talvez vocês tenham visto, que é desejos insatisfeitos e a busca pela felicidade. Esse tema é um tema que nos permite analisar de uma forma bem profunda essas duas questões. As questões que estão associadas ao desejar, ao desejo, e também a possibilidade do ser humano atingir a felicidade. E a chave que vai poder conectar essas duas ideias de uma forma consistente é a transcendência da nossa consciência. É um tema que corre o risco de ser entendido como um tema da literatura de autoajuda, nada contra essa literatura de autoajuda, mas o que vai fazer diferença é exatamente essa questão da transcendência da consciência. Então vamos tentar, nesse período de, no máximo, 20 a 30 minutos de conversa, e abriremos para perguntas, mas fiquem à vontade a todo momento de no chat colocar as perguntas, e vamos tentar responder na medida das nossas possibilidades de tempo, ao redor de 1 hora de palestra no máximo que faremos aqui hoje à noite. Em primeiro lugar, é importante que tenhamos em vista a nossa estrutura, como nós somos, a nossa estrutura de personalidade. Do ponto de vista do conhecimento universal, o ser humano é um ser humano um pouco mais complexo do que simplesmente aquilo que entendemos na nossa estrutura física. Quem nos acompanha já há algum tempo já deve ter ouvido falar dessa estrutura, mas aquilo que se converge para o que é a nossa personalidade, para aquilo que nós nos manifestamos como um ser humano, ela tem uma estrutura complexa formada de 4 aspectos. Costumamos dizer que a nossa personalidade é quádrupla. O aspecto que vamos tratar fundamentalmente nessa palestra é o aspecto do chamado corpo astral, às vezes chamado de corpo de desejos. Mas é preciso que antes possamos entender de que maneira o corpo astral e qual era a sua ideia, qual era a sua fundamentação, qual era o seu princípio, ele veio a se transformar num corpo de desejos, e que tipo de complicação isso trouxe para o ser humano contemporâneo e que tipo de atitude precisamos ter diante dessa nova realidade que nos tornamos seres que, em certo sentido, são aprisionados pelos seus próprios desejos, e não apenas pelos seus próprios desejos, mas também por desejos coletivos que existem na história da humanidade. Em primeiro lugar, nós temos uma necessidade fundamental de interconexão, de vida. A vida humana é uma vida de relacionamentos. A nossa vida não se expressa de forma isolada. Nós precisamos nos relacionar de forma interconectada, seja uma estrutura mais simples, como uma tribo, seja uma estrutura mais complexa, como uma grande cidade, ou uma estrutura ainda virtual, como um mundo virtual hoje, que o espaço de interconexão é muito mais amplo. Qual é a base de toda essa possibilidade de relacionamento e interconexão? Naturalmente, a comunicação. Nós precisamos nos comunicar. E a nossa comunicação vai além daquilo que aparentemente estamos usando aqui, que é um som, a emissão de um som e a captação desse som pelo nosso órgão auditivo. Existe uma comunicação também astral. Em toda a história da humanidade, o ser humano, ele capturou e ele percebeu o mundo ao redor dele com base nisso que nós chamamos de corpo astral. Então, assim como nós, às vezes, utilizamos a nossa voz, a nossa capacidade de nos relacionarmos de uma forma desviada ao objetivo original, que é uma comunicação, o corpo astral também, ele, em certo sentido,
ele deixou de ser um instrumento simplesmente de comunicação, em que existia simplesmente uma percepção de comunicação, para se cristalizar e se tornar um corpo de desejos. E isso teve um reflexo no mundo astral, isso teve reflexo no mundo de desejos, e passou a se tornar uma fronteira de relacionamento da nossa consciência com a realidade externa a nós e com a realidade interna a nós mesmos. Esse chamado corpo astral ainda é, essa comunicação astral, ela não é do jeito que possa talvez parecer, aquilo que falamos de alguma tipo de comunicação extrasensorial, não. É algo simples. Por exemplo, de uma maneira geral, nós percebemos, quando nós chegamos num ambiente, aquele ambiente é um ambiente que causa um certo desconforto. Nós costumamos dizer de uma forma recorrente que aquele ambiente tem um baixo astral. O astral desse lugar não está legal. E também, quando a coisa está animada, né, a gente sente aquela euforia, é um alto astral. Isso é muito comum em grandes eventos. Por exemplo, provavelmente já temos experiências de sentir uma euforia em determinadas épocas do ano, no Natal ou durante uma atividade esportiva internacional em que toda a humanidade ela está de alguma forma devocionando o seu tempo e focando sua atenção em alguma atividade, por exemplo, esportiva. Existe uma sensação de uma euforia astral. Bem, sendo um instrumento de comunicação, ele permite ao ser humano entender aqueles ambientes que lhe são afins daqueles que não são afins. E esse, fundamentalmente, era um instrumento, o objetivo do corpo astral, para que propiciasse ao homem, com base nas experiências, não só aquelas muito claramente perceptíveis pelos órgãos dos sentidos, mas também com base numa intuição astral, pudesse se autoconhecer, perceber-se a si mesmo de forma pura, sem que houvesse uma fronteira de percepção e, em certo sentido, percebesse a essência, o objetivo fundamental da vida humana. O problema é que esse corpo astral é extremamente poderoso, extremamente magnético. Então, tudo aquilo que se deseja, se quer, ele é imantado nesse corpo astral. E ele passa a ser como uma cola mesmo, que acaba, vou usar até um exemplo aqui, até mais forte, é como se fosse uma teia de uma aranha, cujos pensamentos são as moscas que ficam presas nessa teia de aranha, que vem de fora ou vem de dentro. E aí, nesse momento e nesse transcorrer da vida humana, ao abusar da capacidade do desejar, e abusar nesse sentido é uma atitude inconsciente. Inconsciente significa imatura, como um ser que não percebia de forma muito clara as causas e efeitos. Houve uma certa cristalização do corpo astral, que se tornou hoje o que é? Um corpo de desejos. E aí, estamos nós diante da aparente percepção de realidade. Aparente, sim. Porque se tem algo que se declare de forma mais clara para nós no que diz respeito à ilusão, essa ilusão está associada aos desejos. Está associado ao corpo de desejos. E essa questão é uma questão muito claramente abordada pelo próprio budismo, quando ele fala que é preciso silenciar todos os desejos para que se possa achar o caminho do meio. Esse desejar e essa associação eterna entre satisfação, e aqui o tema da palestra é insatisfação, e desejar e insatisfação, ela é um processo muito curioso, que é percebido pela nossa consciência. Quando ele é percebido pela nossa consciência de uma forma madura, ele é percebido como um processo rotineiro, como um processo que se autoalimenta. A busca de desejos, o atingimento de um desejo e a frustração por não ter nada mais para realizar. A busca de um novo desejo, aquilo é conquistado e se frustra. Como se a vida fosse ir atrás dos desejos. E aí vem a segunda parte da questão que
estamos apresentando, que é a busca pela felicidade. Talvez seja hoje muito óbvio que a busca dos desejos, mesmo quando eles são, e aqui o tema é colocado como desejos insatisfeitos, mas mesmo quando temos a capacidade de satisfazer aqueles nossos desejos, a sensação posterior é uma sensação de incompletude, de vazio. Porque o desejo, ele é como uma nuvem no céu. E ele, quando é atingido, ele parece que se perde nas nossas mãos. E é curioso, né? Esse processo, porque é um processo, em certo sentido, extremamente imaturo. Mas, por ser um condicionamento em que nós estamos mergulhados no dia a dia, parece que é natural. Mas, amigos, nada mais antinatural do que a busca insaciável de desejos. Porque esse movimento nos tira a possibilidade mais essencial da nossa vida, que é ver a realidade. E a partir da percepção da realidade, transcender a nossa própria realidade individual e aí sim, atingir a razão da nossa existência. Esse atingir a razão da nossa existência é que podemos associar à felicidade. O ser humano que vive focado nos seus próprios desejos é um ser isolado. E vejam que contradição. No início, falamos que o ser humano ele se caracteriza como um ser, sim, um ser social. Um ser que depende de conectividades para ter referências de como as coisas são. Apesar de precisar de uma vida interior, essa interconectividade ela faz parte de uma certa natureza humana. Quando nos focamos nos nossos desejos, abrimos mãos até da própria natureza humana para nos tornarmos seres extremamente focados em nós mesmos, ou seja, egoístas. A base de toda a existência focada nos desejos é a base diante do qual nosso egocentrismo, o nosso ego, passa a ser o centro do nosso planeta, o centro da nossa vida, o centro da realização dos nossos desejos. E tudo se dá de forma muito rápida. Aqueles que atendem aos nossos desejos são amigos desde que atendam aos nossos desejos, que são também muito rápidos. Tudo é muito voraz, tudo é muito volátil. E naquele primeiro momento que é atingido o desejo, amigo. No momento que não atinge, sou incompreendido, inimigo. E essa luta da existência se transfere para outra esfera de manifestação, que é uma manifestação mais sutil, que é a manifestação dos desejos, o que gera inevitavelmente uma insatisfação. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que é um exemplo aqueles mais antigos, eles vão se lembrar que o Mick Jagger, os Rolling Stones, ele tem uma música Satisfaction. Então, o Mick Jagger, ele coloca na música dele, né, que ele não consegue atingir satisfação, mas ele vai tentar, ele vai tentar, ele vai tentar. Então, essa tentativa de buscar satisfação a partir dos desejos é só isso. É só uma tentativa eterna, como uma pedra de Sísifo. A lenda de Sísifo é aquela que a gente empurra a pedra, que Sísifo ganhou uma tarefa que é uma tarefa invencível, a de empurrar uma pedra por cima de um barranco e essa pedra rola para baixo. Empurra a pedra para cima e ela desce para baixo. E a felicidade, nesse cenário de desejos, de condicionamentos, é uma felicidade como se fosse um fogo que se acende muito rapidamente e apaga, e a vida passa a se transformar nisso, em uma pequena possibilidade de vida real. Inclusive a própria natureza se perde. E onde está o papel da transcendência por trás disso tudo? É a nossa coragem, e a transcendência só vai se dar a partir disso. A nossa coragem de irmos além dessa capa de desejos que foi construída ao nosso redor, além daquilo que parece ser a nossa realidade, mas é uma realidade que, se por um lado ela parece muito poderosa, porque é o que que nossos sentidos nos fazem perceber de forma muito imediata, mas é como se fosse uma nuvem de poeira,
que quando nós paramos para observar de forma muito honesta o ritmo da nossa vida, de forma muito clara o ritmo da nossa vida, é como se essa poeira dos desejos baixasse e pudéssemos ver novamente a realidade. E diante dessa possibilidade de ver a realidade para além dos desejos, a questão mais importante e transcendental que existe para cada ser humano se manifesta. E aqui na escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, chamamos essa realidade como uma centelha, como uma pequena luz que ilumina a nossa realidade ao redor. E ela sempre esteve presente, essa pequena luz. Essa luz, essa centelha, essa ideia de um fogo, e a ideia do fogo é uma ideia muito cara a toda a manifestação humana, como uma ideia de uma manifestação espiritual original, de uma necessidade de acender um fogo, a partir de uma centelha. E essa centelha sempre esteve presente, e sempre está presente. E ela, de tempos em tempos, irrompe essa nuvem de desejos que polui o nosso campo de manifestação, o nosso campo de vida, o nosso campo de respiração. E tenta nos mostrar, e nos mostrar de forma concreta, mostrar a nossa própria consciência, a nossa percepção de realidade, a quantidade de desejos e de nuvens, pensamentos e de percepções que nos deixam embriagados por nós mesmos e que nos tiram a capacidade de ver a realidade. À medida que nós damos um passo em direção a vencermos esses condicionamentos, que no primeiro momento, e sendo muito honesto, pode parecer muito difícil, porque os desejos são repetições sistemáticas que cobram preços. E o preço é sermos sempre a mesma pessoa. Desejarmos, sentirmos e agirmos sempre da mesma maneira. Essa cobrança é uma cobrança que nós nos impusemos a nós mesmos a partir da utilização inadequada desse nosso corpo astral. Porém, a porta de saída está tão próxima, está muito mais próxima, e como se diz no cristianismo, do que mãos e pés. Essa porta de saída está no nosso desejo, e aí sim, uma ideia de um desejo original, de ver a realidade, de perceber as coisas como elas são, sem julgar, sem categorizar, sem definir que isso é certo e que isso é errado. E nesse primeiro momento, nós retornamos ao estado original de um ser humano que, diante de uma nova oportunidade de manifestação da sua realidade, como uma criança percebe a si próprio, como uma criança que brinca e também é um joguete dos seus próprios desejos. E diante disso, passamos a ter arbítrio, possibilidade de escolha. E essa possibilidade de escolha se apresenta a cada minuto. Repetir a mesma experiência, que sabemos exatamente o que vai resultar, ou ter a coragem de resistir. De resistir àquela experiência e perceber em profundidade toda a sua influência sobre nós próprios, sem que possamos alimentá-la e possamos perceber o ciclo de vida do próprio desejo em nós mesmos. E isso é uma experiência maravilhosa, porque a vida é o melhor exemplo que nós temos de tudo. A vida tem um ciclo. Um nascer, crescer e fenecer. Todos os dias o ciclo é o mesmo. Nascer, crescer e fenecer. Então nós, seres humanos, temos na própria natureza o melhor exemplo do que é o fim do aprisionamento dos desejos. Mas para isso a nossa consciência precisa estar desperta, precisa ter claramente a capacidade de se separar do próprio desejo. E assim perceber o desejo cobrando o seu preço, nascendo, crescendo e fenecendo, em algumas rodadas. Porque o fim, a morte de um tipo de desejo que por muitos anos foi alimentado, ela não se dá de forma automática. Não é simplesmente porque vamos começar a ler um livro elevado ou assistir palestras elevadas, não.
só com base numa experiência concreta e real em que percebemos a onda desse movimento. E quando vencemos, e isso é maravilhoso, quando vencemos um desejo em nós mesmos, aquelas pessoas, aquelas situações que estavam conectadas àquele nosso desejo, também se libertam. Então existe um laço de libertar a nós mesmos, que é inconfundivelmente um laço de libertação de todos. E o que sobra para nós? Esse aspecto transcendental que trazemos como uma rosa em nós, como uma centelha, que nos ilumina e nos dá força. Ilumina e força a nossa consciência para que ela enfrente outros desafios, que são outras camadas de desejos, outras camadas de processos repetitivos que estão se manifestando ainda para a nossa consciência, para a nossa percepção. E esse é um processo espiritual. Esse é, de fato, um processo em que não nos afastamos da realidade, não precisamos fugir da realidade, muito pelo contrário, é em meio à realidade que vamos ter um mapa de referência de ações e reações, porque é nos olhares dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das pessoas ao nosso redor, que vamos ter a percepção, nesse olhar como um espelho de uma alma para uma alma, que vamos ter a percepção de intuir de forma clara a melhor forma de agir para vencer desejos. Essa é a primeira fase da palestra que gostaríamos de apresentar. Se nós tivermos perguntas, nós vamos responder, senão nós vamos ao quadro para colocar alguns elementos adicionais gráficos daquilo que já falamos. O Paulo Lasbeck pergunta: necessidades básicas como fome e sede também são desejos? Um corpo astral fora do corpo físico teria esses desejos? Paulo, essas questões são muito interessantes, totalmente de acordo aí com a nossa palestra. Então, você colocou duas questões. Sem dúvida nenhuma, quando nos referimos a necessidades básicas, e aí tem um psicólogo, o Maslow, que ele coloca lá a curva de hierarquia de necessidades, é claro que a nossa sobrevivência, a nossa vida, ela tem princípios básicos de necessidade. O problema, e aí você sabe, todos nós sabemos, é que existe uma cultura dessas necessidades básicas. Um exemplo muito claro é a própria alimentação. A nossa alimentação é uma alimentação que, em tese, é muito frugal, é uma alimentação simples. Mas a alimentação passou a ser um objeto de vida social. As pessoas se encontram, a alimentação passa a ser um objetivo em si. Então, aquilo que deveria ser algo simples, que, na verdade, é o mínimo necessário que deveríamos ter para viver a vida, o mínimo de exploração dos reinos, que, em certo sentido, nos atendem, existe um extrapolar a essa questão. Então, sem dúvida nenhuma, se tem algo que possa explicar a vida, esse algo é a energia. E se tem algo que o ser humano precisa para se manter vivo, é, de alguma forma, absorver a energia. Quão mais conscientes e menos, em certo sentido, desejosos, menos energia vamos tirar da vida. A questão ambiental é uma questão muito clara nesse sentido. Por exemplo, vários itens que, em tese, são itens necessários para a nossa sobrevivência, vão muito além da real necessidade. E para que possamos atingir esses itens, em geral, agredimos o meio ambiente, não só do ponto de vista do consumo, como das próprias embalagens. Então imagine uma humanidade que simplesmente vai apenas para o seu necessário. Tem até aquela, eu gosto muito, tem um filme do Mowgli, do desenho animado, que um personagem fala o Balu, ele fala assim, necessário é somente o necessário, o extraordinário é demais. Se isso fosse uma lei já humana, a nossa consciência se perderia com muito menos facilidade, estaria muito mais focada no objetivo fundamental. Mas também, até as necessidades básicas, nós culturamos ela. Então, existe um desejo de alimentar-se de determinada coisa que não tem nem sentido para o homem natural. O homem natural, o ser humano natural. Não tem sentido.
O que você disse aqui é se uma segunda questão sobre o corpo astral, se ele fora do corpo. No início da palestra falamos aqui sobre a estrutura da nossa personalidade. E o corpo astral, assim como o etérico, o mental, enfim, os corpos que conjuntamente estruturam aquilo que nos permite nos manifestarmos como uma personalidade, eles precisam estar concêntricos. Então, toda a troca energética que existe dentro dos corpos, ela é um processo biológico. A biologia natural, a biologia recorrente nem sempre traduz isso, mas é um processo normal, né? Biológico, natural, na nossa vida. Então, não há o que se falar em um corpo astral que se alimenta separado do corpo físico, muito pelo contrário. Essa estrutura toda é uma estrutura que trabalha junto, é como um órgão do nosso corpo que funciona. Então, o corpo astral ele é um órgão da nossa estrutura de personalidade, ele não tem uma vida individual, ele se coordena nessa estrutura de personalidade quádrupla. Tá bom, Paulo? Obrigado pelas suas perguntas, muito, muito boas perguntas. O Ângelo Ribeiro pergunta via YouTube. Os desejos, de alguma maneira, também nos ajudam a criar novos caminhos para a libertação da alma? Ângelo, essa questão é bem interessante, porque não existe um caminho único. E o que nos referimos aqui, a ideia de desejo, não é de maneira nenhuma demonizar que o desejo em si, ele é um problema. Na verdade, ao longo da palestra, você coloca essa questão, foi exatamente um ponto que ressaltamos, talvez de forma bem leve, que o próprio desejo de conhecer a verdade, que é um desejo puro, é um desejo fluídico, que nos permite, sim, abrir novos caminhos. E, para ser sincero, toda manifestação do desejo, seja ele em que grau seja, ele é, sim, um caminho de experiências. O problema e aí que é a diferença que a gente precisa entender aqui do aspecto transcendental dessa experiência. Se nós estamos conscientes, se a nossa consciência percebe aquela experiência. Imagine, por hipótese aqui, que tenhamos uma experiência muito dolorida, muito sofrida. E não significa uma experiência de uma dor, necessariamente, mas simplesmente de um desejo que gostaríamos de não repeti-lo e ainda estamos repetindo aquilo com muita, e às vezes com culpa, de ter vivenciado uma experiência que não era mais necessária. A captura consciente desse sentimento, dessa percepção, é um elemento para que quando de novo houver uma manifestação, reconheçamos humildemente a nossa fraqueza. E esse reconhecimento humilde da nossa fraqueza nos torna pessoas mais silenciosas, mais serenas. E esse silêncio, essa serenidade, essa humildade profunda diante de um ser que reconhece que tem em si os elementos do seu próprio aprisionamento, abrem as portas para a nossa consciência. Então não se trata aqui de demonizar nada. Muito pelo contrário. Se trata aqui de buscarmos o que nas palestras da escola temos falado e sempre falamos, de se buscar de forma muito profunda o autoconhecimento. O autoconhecimento que vai nos revelar, na nossa essência, o que estamos buscando. Porque, em geral, aquele desejo, que é o aspecto mais externo, tem uma raiz. E essa raiz em nós é reconhecimento, é medo, é um sentimento raiz que está associado a princípios ilusórios da nossa percepção de realidade. Então, quando temos a possibilidade de nos aprofundarmos, também temos a possibilidade de nos libertarmos de nós mesmos. Muito obrigado pela sua pergunta, Ângelo. A Luzia Soares pergunta via YouTube: poderia dar um exemplo da eliminação dos desejos que nos impedem de ver o nosso verdadeiro desejo? Boa questão, Luzia. Na verdade, um exemplo, a gente pode dar um exemplo, mas eu acho que talvez não atinja o objetivo. Vamos colocar isso em termos de um processo. Vamos dar um exemplo como um processo.
Imagine que amanhã você acorde, Luzia, sem nenhuma expectativa, sem nenhum desejo, sem nenhuma vontade. Você acorde com uma paz profunda. Paz. Um silêncio interior profundo, que lhe permita observar as pessoas da sua convivência, que lhe permita observar os fenômenos da luz do sol, de tudo ao seu redor, que lhe permita e te dê a possibilidade de também perceber a tentativa de brotar dentro de você, como uma bolha de sabão, algum desejo. Essa possibilidade, ela existe para o ser humano. E essa possibilidade é uma felicidade, uma paz profunda. E ele só está disponível quando batalhamos por isso. Por outro lado, e aí você já deve ter vivido essa experiência, várias vezes andamos na rua ou fazemos coisas na nossa vida, que quando olhamos para o relógio, passou 1 hora, passaram 2 horas. Eu estou andando na rua e nem me dei conta que várias pessoas estão passando ao meu redor. Porque simplesmente nós não estamos conscientes da realidade. Nós não estamos conscientes do transcorrer das experiências. Nós estamos totalmente mergulhados no nosso campo de desejos ou nosso campo de pensamentos. Qual é a forma, e aí sim, de forma muito prática, que se tem nesse caminhar em direção a essa segunda situação que foi colocada para a primeira? É um esforço e um reconhecimento contínuo daquilo que nos aprisiona. Tem uma música da minha adolescência que fala muito dessa sutileza, que é de um conjunto chamado Legião Urbana, que fala: tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Disse que o Renato Russo, que escreveu essa letra, trouxe isso de alguma maneira do budismo, do cristianismo, não lembro exatamente. Mas vejam que interessante. Tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Essa questão é uma questão extremamente interessante e prática na nossa vida. Quando percebemos que o medo de sofrer cria uma carapaça de desejo e, em geral, desejos nem sempre satisfeitos, que buscam uma proteção, uma preservação. Então, a essência por tudo isso é muito mais simples do que parece. Nós somos seres, em essência, livres, mas que, por esse mecanismo inconsciente de desejar e querer e agir, porque também o desejo gera esse processo. Quando estamos aprisionados pelo conjunto de desejos, nós não agimos, nós reagimos. Nós perdemos a liberdade de agir e simplesmente reagimos, como um fenômeno de Pavlov, que é aquele fenômeno científico em que o cientista testa a reação automática no animal. Ele dá água e apita, dá água e apita. Ele apita e não dá água, o cachorro abre a boca e fica com a boca cheia d'água como se estivesse imediatamente esperando pela água. É assim que nós agimos, de forma pavloviana, com os nossos desejos. Eles estão tão aqui que nós reagimos, nós não agimos. Mas, sinceramente falando e honestamente falando, esse não é um caminho de uma satisfação. O Mick Jagger não consegue, nem nenhum de nós vai conseguir. É preciso que essa condição ela baixe. E nós temos um instrumento poderosíssimo para trabalhar com isso, que é o autoconhecimento. A nossa consciência, a capacidade dela de se auto-observar, e do ponto de vista que não é místico, é real e concreto, vamos perceber que é como que uma luz, no primeiro momento, ela causa uma necessidade de mudança da nossa percepção, e chamamos essa luz de centelha do espírito, ou rosa do coração, que vai iluminando e nos dando o passo. Não estamos sozinhos nesse processo, mas estamos como que desviados da essência original do ser humano. E o ser humano que vai em busca da realidade, vai em busca da verdade, vai encontrá-la com certeza. A Shirlene Meneghini... Obrigado, Luísa, pela pergunta. Desculpa, Tiago. A Shirlene Meneghini pergunta. Shirlene? Isso. Desejo e vontade são coisas diferentes?
Shirlene, essa questão é quase uma questão filosófica. Eu vou me recolher aqui a um aspecto bem simples. E esse aspecto bem simples é dizer o seguinte: vamos trabalhar como se fosse a mesma coisa, de forma bem simples. Porque vontade, desejo, em certo sentido, eles são aspectos que, depende de como a nossa consciência os perceba, eles podem ser os mesmos. O que, em geral, nós costumamos colocar é que existe, sim, uma possibilidade de um desejo original, e aí o desejo, nesse aspecto, ele tem um sentido mais amplo. E a vontade é algo como um curtíssimo prazo. Mas, assim, na nossa vida prática, em essência, essas questões elas se misturam de uma tal forma que o que importa é o seguinte: percebemos a origem, seja do desejo ou seja da vontade. E percebemos fundamentalmente se essa origem é nova. Se existe uma busca por uma nova experiência, uma vontade de uma nova experiência, talvez seja uma chave de saída. Mas se sempre repetimos com pessoas diferentes, em países diferentes, em situações diferentes, a mesma pessoa, é como que se estivéssemos presos em um círculo vicioso do desejar e do querer. Obrigado, Shirlene, pela sua questão. Se tivermos mais questões, vamos responder. Madaleno Caponde, do YouTube, pergunta: seria a autodisciplina o caminho para a libertação dos desejos, sendo assim o caminho para a plenitude da vida? Madaleno, essa questão é uma questão excelente. E não podemos descartar, sim, a disciplina. Mas existe um aspecto que muda tudo, porque imagine você utilizando a sua própria capacidade intelectiva para vencer aquilo que ela não tem capacidade de mudar ainda. É preciso se transformar, é preciso transformar a consciência. Então, o que vai acontecer é o seguinte: imagine, eu vou fazer uma imagem no quadro aqui rapidamente, para a gente ter uma ideia aqui. Imagine que o desejo tem o seguinte ciclo. Como uma parábola, né? A ideia de parábola é uma ideia muito interessante. Imagina que, em certo sentido, existe um ciclo de desejar que vai perdendo força ao longo da nossa autoobservação. E aqui, em certo sentido, a autoobservação exige de nós um pouco do que você falou, autodisciplina. E aí eu vou só mudar essa palavra, porque essa palavra, de alguma maneira, ela está muito marcada, eu vou chamar aqui de atenção. Se honestamente, com pureza de coração, pureza de atitude, nós estamos diante de uma observação de forma atenta, esse ciclo de um desejo qualquer, no fundo de todo o processo de desejar, ele encontra como que uma bola no céu que a gente joga, ele encontra um ponto de neutralidade. O que vai fazer com que esse ciclo ele se perca ao longo do tempo, e aí sim, é um elemento transcendental que existe dentro de nós, é essa luz que ilumina a nossa percepção da realidade. E essa luz, isso é curioso, existe um crescer e um diminuir nesse processo. À medida que nós começamos a ter atenção, e aí o problema é, se essa atenção é extremamente rigorosa e forçada, temos o risco de criar outro tipo de condicionamento. É uma atenção que não é disciplina nesse sentido, mas é algo que nos leva a perceber de forma muito leve a realidade. E aí a palavra é o dito popular, de coração puro. De coração puro. De uma vontade pura de simplesmente observar a realidade. E aceitar cada pessoa como é. Aceitar cada situação como é. É uma atitude muito pura, que é uma atitude de atenção. Essa atitude, ela
nos permite atingir o aspecto mais transcendental que nós temos, que é esse aspecto de uma nova alma, de um novo animismo, de uma nova percepção da realidade que nos anima. E essa nova condição é uma condição que leva até o ponto da neutralidade. E que ponto é esse neutro? É o ponto em que não criamos novos desejos, mas vamos enfrentar aquele conjunto de desejos que estão diante de nós. E, de novo, aqui, a atenção. No budismo, essa atenção é chamada de estar desperto. Isso é muito interessante, porque quando estamos mergulhados em nossos desejos, é como se estivéssemos dormindo. Quando estamos atentos, estamos despertos. Então, não é puramente disciplina, mas é assim, reconhecer de forma inteligente que quando estamos atentos ao ciclo, e ao ciclo de vida, não só da natureza, mas dos nossos desejos, se abre uma clareira para a nossa percepção, e essa clareira é essa luz que ilumina o nosso caminho, que ilumina o caminho de todos os seres humanos. E é curioso o seguinte, só vou dar mais um exemplo aqui, se vocês já tiveram essa experiência. Às vezes nós viajamos para o interior, para um lugar muito puro, que tem uma densidade populacional menor, e sentimos uma leveza enorme. Então, determinadas situações vão precisar de nós mais atenção ou menos atenção. Mas a atenção é sempre necessária. Então, ambientes astrais, de pensamentos, sentimentos e densidades populacionais mais puros, eles em geral nos dão a percepção da realidade de forma muito mais clara. O que não significa que o homem do campo é um homem puro, não. Às vezes ele está tão focado nas suas expectativas sobre, por exemplo, o meio que ele está vivendo, as preocupações que ele tem em conviver com os ciclos naturais, que ele está totalmente duro e aprisionado à terra, no sentido de não libertar a sua capacidade transcendente. Mas eu acho que a palavra atenção, ela reflete um pouco melhor essa ideia de disciplina, mas a autodisciplina, em certo sentido, ela é necessária sim. Obrigado pela sua questão, excelente questão. O Fábio Barbosa pergunta: como podemos viver em comunhão na sociedade, negando os desejos, sendo que essa sociedade nos pede que os tenhamos? Não ficaríamos isolados de todos? Fábio, esse receio que você colocou é um receio razoável, mas muito pelo contrário. Existe por contradição que seja, na verdade, quando nós estamos focados em nossos desejos, o que nós estamos é extremamente isolados da vida. Nós não estamos nos relacionando uns com os outros, mas com aquelas máscaras que nós usamos. Uma máscara para o trabalho, uma máscara para a família. E a palavra máscara não tem nada de inadequado, não. A palavra personalidade, persona, vem de máscara. Então, uma máscara para cada situação. É como se, em certo sentido, vivesse uma vida dividida. E essa vida dividida, no fundo, nos impede de nos relacionarmos honestamente e de forma concreta com a vida e com as pessoas. Quando todas essas máscaras se fundem em um ser humano, um só, o mesmo, na família, no trabalho, o que acontece? Conquistamos algo muito precioso na relação humana: credibilidade. E é o que tanto se busca nos governantes, nas nações, nas economias, nas organizações e nas pessoas. Então buscamos no outro aquilo que, se nós não fizermos um processo de transformação, e é uma transformação espiritual, é uma transformação verdadeira, nós não temos condições de oferecer. E essa questão é espetacular, Fábio, porque ela faz com que nos transformemos de verdade no ser humano. E não numa máscara de um ser humano. E não num ser humano superficial, mas um ser humano profundo, que se relaciona com os seus
ou com os outros de forma profunda. Então, de maneira nenhuma, isso gera isolamento. Muito pelo contrário. Isso gera uma profundidade real, uma aproximação real entre todos os seres humanos. Obrigado pela sua questão, excelente questão. A Jéssica Gama pergunta: um buscador também tem o desejo de busca por essa verdade. Como buscá-la sem a desejar? Então, Jéssica, é o que respondemos anteriormente. Não se trata de demonizar o desejo. Se trata de estarmos abertos, estarmos puros, estarmos conscientes para perceber o papel de cada elemento da nossa vida, inclusive do desejo. De fato, quando não há espaço vazio, né? É um princípio hermético. Então, quando o desejo repetitivo, ele perde espaço para a nossa consciência, ele para de tirar a nossa atenção, ele permite desabrochar como uma rosa o desejo original, que é o desejo que está por trás de todo ser humano, o desejo do amor verdadeiro. E não é necessariamente um amor entre as pessoas, mas um amor por tudo e por todos. O desejo pela paz. Não tem nada mais curioso do que se você fizer uma pergunta às pessoas de uma maneira geral, quais são os seus principais desejos? E elas vão dizer: paz, amor, harmonia, alegria. Tudo que é absolutamente irrealizável para um ser humano focado nos seus próprios desejos, melhor. Tudo que é impossível para o ser humano focado na satisfação dos seus desejos individuais. Um desejo universal é um desejo que vai além da satisfação pessoal. E essa porta para a universalidade, essa porta para a relação da nossa consciência universal, é exatamente o desejo mais profundo que tem dentro de nós. Mas ele é impedido de ser manifestado quando estamos necessitados ou inconscientes ou dormindo diante da necessidade de ser satisfeito, de ficar saciado. E essa saciedade é uma saciedade como uma água, que nunca mata a sede. Mas esse desejo que você se referiu, que é aquele que permite uma questão universal, ele mata a sede, ele dá plenitude, ele permite a manifestação da felicidade. Temos aqui mais um tempinho para algumas perguntas, se nós tivermos. Vamos responder mais umas 2 perguntas e aí encerraremos a nossa palestra. A experiência de se livrar dos desejos seria a abertura de consciência? Pergunta Indiara Ribeiro. Indiara. Repete para mim, Tiago, por favor. A experiência de se livrar dos desejos coincide com nossa abertura da consciência? Então, a experiência, eu vou tentar ser preciso nas suas palavras. Indiara, obrigado pela questão. A capacidade ou a necessidade de se livrar dos desejos permite a abertura da consciência. Em primeiro lugar, que a consciência está sempre ali como um instrumento de trabalho. Ela não abre ou fecha. Ela está pronta. Assim como essa consciência universal. Assim como essa luz universal, em todas as tradições é mencionada sobre esse princípio universal dentro do ser humano. Essa infraestrutura de vida, ela está pronta. O que vai fazer diferença é se temos a possibilidade de ser livres. E ser livres, em um dos aspectos necessários para a liberdade, é, em primeiro lugar, não é nos livrarmos dos nossos desejos, mas sim reconhecermos o ciclo dos nossos desejos. Em segundo lugar, ao reconhecermos esse ciclo, escolhermos de forma consciente, clara, a suspensão do alimento desses velhos desejos. E aí eles não vão ser livres, eles vão popular na nossa consciência porque são aspectos necessários da nossa experiência. Mas à medida que eles vão perdendo força,
a nossa consciência vê a realidade de forma mais clara. Então não é despertar ou abrir a consciência. Isso é uma imagem simbólica. A imagem concreta é a liberdade que nós nos damos ao purificar o nosso campo de percepção, simplesmente por não mantermos ele poluído. E essa possibilidade nos permite ver a realidade como ela é. Vamos mais uma questão e vamos encerrar a nossa palestra. Rafael Gregolin pergunta: como a Rosa Cruz vê que, visto de longe, somos apenas um, e que, ao mesmo tempo, somos corresponsáveis por tudo que emitimos no universo? Sem dúvida nenhuma, você já deu a resposta, não só da Rosa Cruz Áurea, mas de toda a sabedoria universal. Claro que nós somos corresponsáveis. A questão fundamental é o quanto nós percebemos essa corresponsabilidade. E essa possibilidade de percebermos a corresponsabilidade nos resgata a ideia de um ser humano, e ao nos resgatar essa ideia de ser humano, nos possibilita que vejamos a vida como ela é e atinjamos a plenitude e a liberdade. Esse é o ponto de mutação humano, é reconhecermos a nossa responsabilidade. Quando nós estamos inebriados pelos nossos desejos insatisfeitos, nós não vemos nada ao nosso redor. Nós só vemos os nossos próprios desejos. Nesse sentido, a grande mensagem que gostaríamos de deixar para vocês, amigos, é que o ser humano, ele tem diante de si uma tarefa poderosíssima. E talvez nunca tenhamos tido a experiência, na história recente da humanidade, de ter a possibilidade tão concreta de vencer esse desafio, de atingir essa tarefa. Que é reconhecer em si mesmo a razão do seu próprio aprisionamento. É reconhecer em si mesmo o vício do condicionamento, que está ligado não só a desejos, mas está ligado ao pensar, o sentir e o agir repetitivos. Se tivermos a capacidade de reconhecer a realidade, se tivermos o desejo, e aí sim o desejo, de buscar uma libertação desse ciclo vicioso, isso se manifestará de forma concreta. Mas esse desejo não é algo que precisamos ver como algo místico, mas algo muito real na nossa realidade, muito concreto. Isso significa que a partir de agora, hoje, nesse momento, temos a capacidade de ver como Krishnamurti nos coloca. Cada um como se fôssemos o Krishnamurti ou o Krishnanismo, né? Cada um como se fosse uma criança. E com base nisso tentar recolher a experiência. O silêncio desse momento, a pureza desse momento será muito poderosa para todos nós. E assim inicia um processo espiritual na nossa vida. E vocês podem ter certeza, nós somos todos agraciados com a possibilidade de uma luz dentro de nós. E essa luz, que ilumina a nossa consciência, em todos os tempos da história da humanidade, esteve presente. A Escola da Rosa Cruz Áurea, ela faz parte de que nós costumamos chamar de uma corrente de fraternidade, que vai trazer essa mesma boa nova, mas na língua da época. Né? A gente olha o cristianismo, a gente olha o budismo, a gente olha o taoísmo, eles trazem esses mesmos elementos, mas não com a linguagem da época, não com a percepção da época, porque cada época tem uma forma de se manifestar. Então, hoje, o grande desafio humano é reconhecer e se autoconhecer profundamente. E, em se autoconhecendo, começar esse caminho de vencer a si próprio. E é maravilhoso, porque à medida que começamos, essa nova luz nos ilumina e um novo passo é dado e esse ciclo vicioso se torna um novo ciclo virtuoso. Então, eu desejo a todos vocês uma boa batalha interna, um seguir essa batalha com coração puro, e toda a possibilidade vai ser despertada para todos nós, ok? Então, uma boa noite e muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço.